Bom dia, então, sei quem chegou aí depois, a Alexandre não tinha visto. Geraldo, então, bom dia a todos vocês. E lembrando sempre, quem encontrar depois esse vídeo lá disponível lá no nosso canal lá no YouTube, que faça, né, antes de ouvir os ensinamentos, que faça uma pequena meditação, porque é muito importante, né? É o ensinamento do Senhor Buda, é algo sagrado, né? Então a gente não pode ver né, um vídeo de um ensinamento como se fossem tantos outros vídeos que tem disponíveis, né? Então sempre isso é muito importante. A gente aqui faz essa meditação exatamente para preparar nossa mente para a gente se tornar um receptáculo adequado para receber o Santo Dharma. Bem, antes da gente iniciar nosso ensinamento de hoje, e como ele tem a ver com o que nós vamos tratar aqui hoje, dar notícia a vocês de ontem, né, o curso, né, o Dharma no Plano, aconteceu ontem, né, o sábado de manhã, então as pessoas compareceram, né, agradeço muito a presença de quem estava lá, e nós pudemos, então, ver os três ensinamentos previstos, né, pelo Lama Trinley, que na verdade são os ensinamentos iniciais do Ornamento da Preciosa Liberação, do Gampopa, e é impressionante assim como as coisas acontecem, né, de uma forma sem obstáculos, né, as coisas realmente acontecendo para o benefício das pessoas quando a gente está na bênção, né, dos nossos mestres, né? Esse projeto do Dharma no Plano, como vocês sabem, foi planejado, né, organizado pelo Lama Trinley, seguindo as orientações do Kalun Rinpoche precedente, né? Então, é nesse campo de bênção que a gente executa. E é muito importante a gente saber disso, porque muitas pessoas tomam, né, o ensinamento do Dharma como se fosse um local de abrigo, né? Para que ali onde não há sofrimento, onde as pessoas são boazinhas, né? Ou, enfim, um mundo idealizado, né? Uma ilha da fantasia. Mas não é isso que se trata, o Santo Dharma, né? O Santo Dharma é um convite, né? Sobretudo para nós que estamos aqui dentro do Vajrayana, dentro do Mahayana, é um convite para realmente ter uma ação efetiva com as pessoas, né? Com todos os seres. Então, é isso que é, né? A prática, né? Não é simplesmente a gente fazer uma meditação, como a gente acabou de fazer, né? A gente medita para poder beneficiar todos os seres. A gente beneficia a gente mesmo quando a gente faz a meditação e pacifica a nossa mente, mas igualmente a gente pode beneficiar com sabedoria todos os seres e todos nós seres humanos, né? Então, como isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje, eu, né, pensei que seria interessante vocês saberem como é que as coisas acontecem quando a gente penetra na bênção, né? Porque a bênção, né, de todos os mestres, do Buda, e que chega através dos nossos lamas, dos nossos mestres, ela tudo permeia, né? Já está, é confiável, né? Ela tudo permeia. Mas é preciso que a gente realmente, através da nossa prática, se conecte com essa bênção. E aí todas as coisas acontecem. Deu aí uma microfonia, mas enfim, acho que está tudo certo, né? Bem, então nós vamos dar sequência e vocês vão ver como é que está tudo realmente ligado com isso que eu acabei de falar, né? Só para mostrar que as coisas realmente são para acontecer, né? Não é um lugar que a gente vai lá, né, um local idealizado. A gente precisa tirar essa visão romantizada que a gente tem da prática do Santo Dharma, e não é. É realmente ter ações efetivas, né? A gente pode tocar, né? Se não dá para tocar, né, ficam só nas palavras, e a gente precisa colocar isso realmente, né, essa roda do Dharma realmente girar com ações efetivas para o bem dos seres. Bom, então nós vamos dar sequência, né, no nosso capítulo aqui do Pupavaga, que é um capítulo que são metáforas, onde o Buda usa várias instâncias, que vai usar as flores como metáforas, né? E nós vamos retomar aqui na estrofe 53. Vou ler primeiro aqui nessa tradução da Palas Atenas, e depois nós vamos ver a nova tradução que está sendo feita gradativamente.
Então, 53. Assim como uma pilha de flores grinadas, muitas, podem ser, assim também, por um homem nascido mortal, muito bem pode ser feito. Então, como é que está aqui nessa nova tradução, né? Com muitas flores, pode-se fazer muitos tipos de guirlandas e buquês, né? Tal como um mortal que acaba de nascer pode praticar muitos atos positivos. Então, o que nós vemos aqui, né? Então, só para ver aqui a fonte, né, desse ensinamento todo de hoje, né? É um compilado desse texto, né, do presidente Kalu Rinpoche, que é Lavoie do Buda, né, a vida do Buda, que é uma compilação de vários ensinamentos do presidente Kalu Rinpoche que ele deu na França na década de 80. Tá? Então, hoje nós vamos ver 4 ensinamentos que eu juntei, né, organizei eles todos para poder dar esse ensinamento de vocês, né? Aqui desse texto, né, só tem alguns textos que foram traduzidos para o português, né, mesmo, né, mas aqui vocês vão receber no ensinamento de uma forma oral. Bem, então, o que o Buda está falando aqui, né? Sobre a preciosa existência humana. Então, nós sabemos lá que nós nascemos, né, livres, né, das 8, né, temos as 8 liberdades, as 10 aquisições, né, temos a capacidade de compreensão, nascemos numa época com Buda, né, o ensinamento, né, foi dado, ele prosperou, tiveram indivíduos benevolentes, praticantes, né, que deram sequência, nós mesmos, né, tivemos as condições de capacidade de compreensão, não temos karma contrários, né? Enfim, todo aquele corpo do ensinamento, que são as 8 liberdades e 10 aquisições. E mais, né, eu gosto sempre de colocar que o Patrul Rinpoche, ele coloca as 3 fés como elemento importante dentro, né, da preciosa existência humana. E eu penso ser realmente valioso colocar as 3 fés, porque de nada adianta se a gente realmente tem as liberdades e aquisições, mas não tem fé no Dharma, né? Quantas pessoas, né, quantos seres humanos nasceram como nós, né, e vivem afastados de uma tradição espiritual, religiosa, né, e têm uma vida absolutamente mundana. Então, já que a gente está aqui falando do contexto do Dharma, eu penso ser muito importante a gente colocar as 3 fés, né? A fé de confiança, né? Que é de aspiração à prática, e a fé vasta. Então, a gente vai ter confiança no quê? Nas 4 nobres verdades e na lei do karma, que a gente vai ver aqui. Então, essa é a base para nós praticantes do Dharma, né? Sem compreender, né? E não é saber, gente, assim como se sabe uma matéria qualquer, né? Mas é realmente se deixar penetrar, né, pelas 4 nobres verdades e igualmente da lei do karma, né? Porque se a gente não reflete sobre isso e vê como realmente, né, isso é o que acontece, né, depois, né, da gente refletir cada um por si mesmo, né, como o Buda mesmo falou, a gente não passa para os passos seguintes, que é realmente ter essa aspiração de seguir na via, né, e depois, né, a fé vasta, que é interesse, respeito, né, e alegria em percorrer a via, né, porque é assim que a gente vai seguir nesse caminho. Então, a gente já teve nessa preciosa existência humana. E a gente, com ela, né, ela é preciosa porque a gente pode beneficiar a nós mesmos, né, a nossa mente, né, tanto dando estabilidade a ela, quanto, né, produzindo causas da nossa felicidade. Né, mas nós... peraí, deixa eu só ver aqui o Kalu Rinpoche, só para não perder aqui. Nós... é importante isso, né? Que a gente realmente compreenda, né, esses 2 ensinamentos básicos, né? Porque sem isso a gente não vai seguir na via, né, corretamente. E a gente vai tratar aqui novamente sobre o karma. Mas eu vou deixar para depois, porque eu já ia tratar ele aqui, mas vamos tratar da estrofe 53 primeiro. Então, o que o Kalu Rinpoche
começa, né, o capítulo onde ele vai falar especificamente da preciosa existência humana, ele traz, né, umas palavras de Shantideva. Agora temos essa preciosa existência humana, provida das condições favoráveis à prática do Dharma. É necessário tirar proveito desta oportunidade. Então, lembrando aqui aquela historinha que a gente viu alguns domingos passados, daquela ninfa celestial lá do paraíso dos 33, lá, que teve uma existência humana, e aí quando ela voltou lá para o paraíso dos 33, né, o Deus, né, que era, né, o Deus lá do lugar onde ela vivia, ficou assim triste, né, e preocupado com a informação dela que ela deu que os humanos desperdiçam a sua existência. Né? Ele coloca para ela, mas eles não praticam a virtude, né? Eles não se esforçam para aproveitar essa oportunidade de 100 anos, né? Que é o tempo médio de vida de um ser humano, não é a expectativa de vida que dá lá o nosso IBGE, mas, enfim, desperdiçar os 100 anos com, né, futilidade, com tagarelice, com cobiça, com, enfim, todos os atos nocivos, né, tanto com o corpo, com a palavra e com a mente. Então, quando o Kalun Potier traz isso aqui, né, é necessário tirar proveito dessa oportunidade. É muito raro, gente. Realmente, assim, dentro da perspectiva do Dharma, né, tem aquela história lá da tartaruga cega no fundo do oceano, né, a oportunidade, o oceano todo turbulento, né, que são as causas e condições, enfim, a condição mesmo do samsara, é tão raro, né, o nascimento humano, quanto a oportunidade que essa tartaruga cega tem de passar a sua, né, seu pescoço numa argola perdida lá no meio do oceano. Então, essa imagem é muito forte, mas para mostrar que realmente, né, um renascimento humano é algo extremamente raro. E o que a gente faz, né, com essa raridade? Normalmente as pessoas desperdiçam. Né? Desperdiçam seguindo os seus desejos, seguindo suas aversões, seguindo as 84 mil emoções perturbadoras. Né? Mas aqui o convite é preciso aproveitar essa existência para as duas coisas, né? Para estabilizar a nossa mente, né? Para criar as causas de felicidade e poder beneficiar os seres. E aí, na sequência, logo do ensinamento, é impressionante, né? Porque assim, o ensinamento é isso mesmo, né? Assim, você vê, mas isso aí de novo. Gente, é isso aí de novo. É igual criança que vai vendo filme, né? Que eles veem o filme assim várias vezes, mas aí a gente pensa assim, mas já viu 10 vezes fantasia, o que está vendo de novo, né? Mas vê de novo, vê de novo, vê de novo. Então, esse é um método um pouco assim infantil, mas é isso mesmo, né? É a repetição. E aí, o que ele diz, né? Praticar o Dharma é praticar Tosangon. É a mesma coisa que disse o Buda lá para o Brahmane, né? O que os seus, né, as pessoas que te seguem, né, fazem? Elas, né, escutam, elas refletem e elas meditam, elas se familiarizam, né, com aquele ensinamento. É isso que o Kalu Rinpoche vai dizer, gente. Né? Praticar o Dharma é praticar Tosangon. E por meio de renascimentos sucessivos, elevamos-nos no caminho da realização da budeidade. Frases, né, que eu tirei do texto para trazer aqui para vocês. Olha só, se a gente pudesse entender isso aqui profundamente, né, realmente, Tosangon, através dos renascimentos sucessivos, levar no caminho da realização. É isso, gente, não tem outra conversa, né? Então, nesse ponto aqui, eu gostaria de trazer para vocês, então, a historinha que nos conta Buda Gosa como exemplo, né, do como é que essa história acontece, né, nas vidas sucessivas. Então, a historinha chama-se O Casamento de Visakha, né? O Buda está, então, na cidade chamada Pubarana, que é próximo de Savatthi, e vai contar a história, então, de Visakha. Visakha era uma jovem assim muito inteligente e ela desde muito cedo ela teve a compreensão do Santo Dharma, né? Ela ouvia, né, os ensinamentos,
né? E aí refletia, né? E praticava, né? Fazia oferendas. E ela sempre, né? Assim, chamava muita atenção a compreensão elevadíssima que ela tinha do Santo Dharma. E ela era filha do Dhananjaya, né? Que era o tesoureiro da cidade de Badia. Mas aí um dia o Dhananjaya, ele atendeu um pedido do rei Passanadi, volta aqui o rei Passanadi de novo, né? Para se mudar para Kosala, né? A gente já sabia, né, que o rei Passanadi vivia lá em Kosala, né? E aí o Dhananjaya mudou-se então com a Visakha e toda a família se mudaram então para Kosala. E aí, na cidade de Kosala, vivia um outro tesoureiro chamado Migara. Ele tinha um filho chamado Punavadana Kumara. E aí o Punavadana, ele chegou na idade de casar, 16 anos, né? Estamos lá na Índia, 2.500 anos atrás. Então ele chegou na idade de casar, o pai dele, Migara, né, falou assim, olha, está na idade já de você casar, né? Enfim, mas eles eram uma família rica, né? Ele era um tesoureiro lá da cidade de Kosala. E aí falou assim, olha, eu me caso sim, mas eu quero me casar com uma moça que tenha as 5 belezas. Gente, eu vou ler para dar o contexto da beleza do cabelo, beleza da carne, beleza dos ossos, beleza da pele e beleza que ela tenha a juventude, o frescor da juventude. Bom, aí, né, o pai era muito rico, mandou 8 brahmanes, né, ir em busca dessa jovem que possuísse as 5 belezas, porque se não tivesse, né, né, o Punavadana, ele não ia aceitar uma jovem. E aí esses brahmanes ficaram procurando, procurando, e aí encontraram quem? Visakha. E aí foram lá falar com o pai dela, né, Dona Jaya, e aí falou assim, olha, né, é o filho do tesoureiro, né, Migara, ele, né, quer casar, e a sua filha, então, atende a todos os requisitos que ele pediu, né? Aí ele falou, não, muito me honra, então, né, dar a minha filha em casamento, e aí mandou tecer, né, para Visakha um manto belíssimo, né, todo adornado com ouro, muitas pedras preciosas, um manto assim maravilhoso, esplêndido, né? E aí falaram assim, olha, então nós vamos lá ao encontro, né, do pai dela, do pai dele, né, para levar então a noiva. E aí conta na história que quando a Visakha entrou na cidade, né, acompanhada lá dos Brahmanes e do pai dela, né, foi assim uma coisa maravilhosa, né? Aquela moça linda, né? Porque ela tinha as 5 belezas, né? E com aquele manto esplêndido, maravilhoso, né? E aí chegaram lá, né? Junto lá, enfim, as duas famílias se reuniram e aí então foi feito o casamento dos dois. E aí ela, como era de costume, se mudou lá para a casa né, da família do esposo dela. Só que ela levou, né, porque ela era rica também, ela levou, né, todos os pertences dela e tinha uma égua que estava grávida. E aí, né, teve a noite, né, a égua começou a ter né, as dores do parto e tal, e a Visakha saiu para acudir, né, a égua dela, né? E aí foi lá, ajudou no parto, cuidou do potrinho, né, limpou, lavou, né, os dois, deixou eles em excelentes condições e tal, e voltou para casa. Aí a família do noivo ficou sabendo da história, né? Como assim? A noiva, né, recém-casada, saiu no meio da noite para cuidar da égua, né, fazer trabalho de escravo. Isso é inadmissível. E né, o Migara, que era o pai do noivo, ele vivia lá cercado lá dos ascetas nus, né, que enfim, era do jainismo, né? E aí os ascetas lá falam, mas isso é inadmissível. Ela sai no meio da noite, não, né? Porque a princípio ela saiu no meio da noite, ó, uma coisa gravíssima, mas ela tinha saído lá para cuidar da égua dela, né? Aí eles falaram, não, 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 isso é inadmissível, tem que mandá-la embora, tem que ela expulsá-la daqui, ela não é uma pessoa adequada para casar, para estar casada com o seu filho. Aí, né, o Migara falou assim, não, mas ela casou, ela tem né, as belezas, ela,
né, é versada no Santo Dharma, ela tem compreensão e tudo. Não, não quero, não. E aí, passaram-se alguns dias, viram a Vissaka comendo uma comida lá estragada. Aí o Migara falou assim, mas isso não está certo. Ela se comporta como escrava. Ele começou a entrar no jogo lá dos ascetas nus, né? Falou, não, ela faz esse tipo de coisa, ainda come comida estragada, a esposa do meu filho? Não, isso aí está errado. Aí colocou ela em julgamento. Né? Aí ela, né, sobre as acusações, ela havia comido algo impuro, né? Tinha deixado a casa à noite e fez um trabalho de escravo. E aí teve lá o julgamento e tal, todo mundo dando a sua opinião, né, dando o seu julgamento lá a respeito dela. E ela falou assim, olha, ela se explicou, né? Eu falei, olha, eu comi essa comida estragada devido aos meus atos passados, né? Eu assumo responsabilizada, eu devia, né, ter um karma negativo para poder comer uma comida assim inadequada. E o fato de eu deixar a casa à noite e fazer um trabalho escravo, eu simplesmente fui cuidar da minha égua. Né? Ela estava tendo, né, parindo lá o potrinho dela e eu fui lá cuidar deles. Aí o Migara, né, refletiu, falou, então tá bom, eu vou te perdoar. Ela falou assim, olha, eu sei que você está me perdoando, mas eu só tenho uma condição de permanecer na sua casa, se você me permitir praticar o Santo Dharma, né? E aí o Migara falou, não, então tá bom, você pode continuar morando aqui na nossa casa. Mas eu gostaria de saber quais são os compromissos, né, que você teve quando você casou com o meu filho, né? Quais foram os seus compromissos pessoais que você assumiu? Então, vou ler também, gente. É bom a gente saber os contextos, né? Então, primeiro era o calor de dentro não pode ir para fora. Quer dizer, a esposa não pode falar das faltas do esposo e do sogro. Aí o segundo, o calor de fora não pode ir para dentro. Ou seja, a esposa não pode falar para o marido e o sogro o que ouviu sobre eles. 3. Dar somente para aquele que oferece. Só se deve dar objetos para aqueles que os devolve após o empréstimo. 4. Não dar para aquele que não oferece, né? Ou seja, não se deve dar para aquele que não devolve os objetos emprestados. 5. Dar ambos para aquele que dá e para ele que não dá. Ou seja, dar às pessoas pobres do povo que pedem auxílio, mas deve-se dar para eles se eles puderem pagar ou não. Ou seja, se deve fazer oferenda para aqueles que podem pagar ou não. Né? 6. Sentar-se feliz. A mulher não deve ficar sentada ao ver seu esposo e os pais dele de pé. Coma feliz. A mulher não deve comer até que o esposo e o sogro tenham sido servidos. Durma feliz. A mulher não deve ir para a cama antes do esposo e sua família. Manter o fogo. Né, a mulher deve reverência ao esposo e seus pais, tal como a chama de fogo. 10. Honrar as divindades locais. O que é isso? A esposa deve ver o marido e seus pais como divindade. Gente, eu gostei dessa coisa aqui, porque a gente localiza no tempo e no espaço esse ensinamento aqui. A sociedade local. Mas, enfim, faz parte da história, eu achei interessante, como curiosidade, trazer aqui para vocês. Né? E aí, né, ela deu essa explicação lá para o Migara, aí o Migara, então tá tudo bem, então você pode continuar respeitando essas chamadas 10 injunções, né? Porque aquilo ali estava super sucesso total para ele, né? E aí eles, né, viveram felizes para sempre. Ela viveu por 120 anos, ou seja, teve uma vida bem longa, e ela depois, né,
depois desse episódio aqui, ela se converteu ao Dharma mesmo, ela entrou, né, na Sangha, e ela tentou vender o tal do manto maravilhoso lá, todo bordado em ouro, em pedras preciosas, e ela acabou vendendo esse manto maravilhoso, esplêndido, e construiu um monastério. E aí, né, os monges, né, ouvindo essa história que o Buda estava lá contando, né, perguntando assim, mas ela não tem esse relato de que ela tenha feito tantas oferendas, né? E por que ela já nasceu com uma vida assim, com uma compreensão tão grande do Dharma, né? Ela se arriscou a sair à noite, né, da casa do esposo lá, que acabou de casar. Imagina, gente, né, se hoje em dia se isso já pareceria esquisito, imagine lá naquela época, né? E falou assim, aí o Buda conta, né? Falou assim, não, ela tem né, já tinha essa compreensão do Dharma, porque ela numa vida passada, no tempo do Buda, Padumutara, não sei nem quantos éons atrás, né? Ela sempre fazia oferendas, fazendo aspirações para receber os benefícios da mão mesmo do Buda, né? E aí, depois de muitos renascimentos nos mundos dos deuses, no mundo dos humanos, ela obteve, então, o renascimento como Visakha, né? Esta moça virtuosa. E aí o Buda, então, enuncia a instância, né? E está assim no Buda Gosa, né? Assim como o homem pode fazer muitas guirlandas com muitas flores, da mesma forma, aquele que nasce mortal deve realizar muitas ações positivas. É isso, gente. Então, a gente teve, né, esse renascimento humano. E aí, como é que a gente ocupa, né, esses anos que nos foram dados, que a gente não sabe quantos são, né? Porque não sabe o que virá primeiro, né? Se é o próximo mundo, né? Ou o dia seguinte. A gente não sabe. Literalmente não sabe mesmo, né? A gente tem que parar com essa perspectiva eternalista de achar que a gente vai durar para sempre. Isso aí é visão errônea, né? É um dos atos negativos com a mente. Então, a gente realmente tem que viver nessa perspectiva da impermanência mesmo, que ela é impermanente, né? Tão impermanente como uma gota de orvalho, como diz os textos clássicos, né? Então, realmente aproveitar essa existência humana para realmente poder beneficiar. Então, ela que a Visakha fazia, né, as oferendas, né, tanto as pessoas mais menos abastadas, mas igualmente para as fontes de refúgio, né? Então, o Buda, o Dharma e a Sangha, aqui dentro do contexto do Vajrayana, né? Lamas, idãs e protetores, né? Tem as práticas específicas, né? Para idãs e protetores, faz as oferendas das tormas e tudo mais. Então, é importante a gente manter, né, as oferendas para as três raras sublimes, né? Para as três raízes e para os seres, né? Fazer a nossa oferenda, né, da generosidade, que dá realmente, né, o primeiro tipo de generosidade, que são os bens materiais, mas proteger a vida, como a Visakha fez, de proteger lá a vida da égua e do potrinho dela, né, e a doação do Dharma, então ajudar os nossos companheiros de Sangha quando precisarem de algum, né, e não tiverem realmente condições, a gente ajudar, se a pessoa estiver precisando de um texto, precisando de algum elemento para a prática do Dharma, que a gente ofereça. Então, é isso que o Calum Rinpoche vai nos dizer, né? Ele vai nos trazer mais também um ensinamento sobre a característica impermanente da mente, da vida humana, né? E da mente também, né? Porque a gente pensa a nível dos escândalos dos agregados, eles estão completamente impermanentes, né? Então, eles vão se, né, construindo e se, né, destruindo e se reconstruindo, né, e se desfazendo a cada instante. Então, a importante reflexão sobre a impermanência que nós devemos ter, né? Não só desse corpo que um dia foi construído, né, através de matéria orgânica, e aí falam, né, dos elementos da terra, do fogo, do ar, do éter, enfim, que foi construído o nosso corpo, e todos esses 5 elementos eles vão se dissolver, mas, enfim, também toda a nossa
nosso, nosso meio que a gente vive, de que tudo que a gente se reúne, né, tudo que a gente, todas as pessoas com as quais a gente se reúne, a gente vai se separar, mesmo, mesmo, né, tudo que se acumula, né, se dispersa, tudo, né, que nasce, morre, tudo que se constrói um dia vai a ruínas. E com essa experiência da impermanência, nós vamos cada vez mais nos desapegando, né, dessa experiência humana mundana e realmente aproveitar isso, né? Não pode esquecer que o apego a essa vida é o primeiro obstáculo que a gente tem, né? Essa vida. Então, eu vou tirar todo o benefício, né? Essa cultura tão humana do se dar bem, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura, a pessoa quer sempre se dar bem, né? Se dar bem para ganhar um brinde, né? Se dar bem para se beneficiar de alguma coisa, né? Faz as coisas assim, acho que o lama não está vendo, né? A pessoa está ali só disfarçando, mas a gente olha, infelizmente, a gente vê cada ação que está mental por trás de cada ação, né? De cada um de vocês, né? É, então, assim, não adianta disfarçar, não, a gente está vendo ali. Então, realmente, né, precisa ser honesto e sincero e aproveitar. E o outro ensinamento que ele traz, né, o caminho pode para a gente refletir, é sobre os sofrimentos humanos. Quais são os sofrimentos humanos? É o nascimento, velhice, doença e morte. Está junto do que a gente não gosta e está separado daquilo que a gente gosta. Esses são os sofrimentos. Assim, o Buda resumiu tudo. E aí a gente também com uma visão romantizada a respeito da existência, a vida humana, é isso, mas não sei o quê. Mas o Buda falou que é isso aqui, gente, não tem outra coisa, não. Alguém sabe alguma outra coisa, assim, característica da vida humana que não seja distração com os objetos dos sentidos? É meio pesado, né? Meio triste. Ah, mas vai falar de doença? É, gente. Se for porque estraga, entendeu? E aí, conforme a gente vai envelhecendo, ele estraga, estraga, recupera um pouquinho, estraga de novo, recupera um pouquinho, assim vai até um dia que não dá para recuperar mais. Né? E não tem como sair disso, né? A não ser que morra jovem, né? Mas esse é o sofrimento humano. E a gente deve refletir sobre isso, né? Porque se a gente tiver acumulado karma positivo o suficiente, a gente vai ser igual a Visakha lá, vai viver, né, 120 anos, né? Nem sei se vale a pena não nesse planeta todo. Mas, enfim, a gente vai viver bastante. E não vai ter gente. Se até o Buda, né, passou lá com a diarreia, ficou mal, entendeu? A gente está achando que vai ter assim um fim de vida glorioso lá com 100 anos. Não, gente, sinto muito informar, mas esses sofrimentos humanos fazem parte da nossa existência, né? E também esses outros dois, né, que o Buda coloca bem, que é estar perto, né, daquilo que a gente não gosta e estar distante daquilo que a gente gosta. Característica do nascimento humano. Então, a gente deve refletir sobre isso e mudar essa história aí. A nossa visão de mundo precisa mudar, né? Porque mesmo aquilo que a gente não gosta é convite à prática. Então, aquele que nos provoca raiva é um convite à prática da paciência. E aí, o Kalu Rinpoche, né, desse capítulo, eu só trouxe mais uma frase aqui. Após essa vida, há o bardo, onde não temos nenhum poder de decidir onde renascer. Estamos determinados pelo nosso karma. Renasceremos em um dos 6 reinos, e somente o nosso karma positivo pode nos ajudar. Então, esse é outro ensinamento fundamental, né, de saber que lá no bardo, né, a gente vai ter a meditação que a gente praticou, a estabilidade da nossa mente vai nos ajudar bastante, né, porque a gente não vai se deixar levar pelas diferentes aparências que surgem no bardo, mas, sobretudo, é o nosso karma positivo, que vai nos ajudar. É só ele que nos guia, nos conduz. Né? Não tem assim preces que a gente possa fazer, né? Eu me lembro de uma vez chegou uma mãe e uma filha que eles haviam perdido uma pessoa importante da família, elas estavam muito comovidas assim, né?
tristes mesmo, né? E aí elas chegaram para mim, né? Eu era secretária lá do KPG, falaram, a gente gostaria de falar com o Lama, né? Aí, mas o que foi e tal? Eu falei, não, a gente gostaria de falar com o Lama, a gente perdeu uma pessoa muito querida, né? Era a avó, né? E a mãe, falou assim, olha, nós perdemos, né, uma pessoa muito querida da família e nós estamos muito tristes, né? Nós queremos conversar com o Lama. Aí eu fui lá, falei com o Lama Trilhê, aí o Lama Trilhê, tá bom, eu vou conversar com elas. Aí o Lama foi lá conversar com elas, eles explicaram o que estava acontecendo, o sentimento triste delas. O que o Lama Trilhê falou, gente? Foi um ensinamento magnífico, assim, eu agradeço tanto que eu estava ali presente. Ele simplesmente falou: façam oferendas, né, para as pessoas, façam oferendas, né, para as três raras e sublimes, façam oferendas. Todo esse sentimento vai passar. Gente, foi tão magnânimo esse ensinamento, né? Eu agradeço mesmo assim, de ter tido um karminha positivo, né, de estar ali ouvindo um ensinamento tão grandioso desse. Né? Porque ele simplesmente fala, eu vou fazer aqui um ritual, né, para esse ser que está no bardo, né? Vamos fazer orações, vamos não sei o quê, vamos fazer. Não! Ele falou, façam oferendas para livrar vocês desse sentimento. Olha a profundidade disso, né? Quando a gente está com algum mau sentimento, que realmente é uma perda, né, uma morte de uma pessoa da família, é dolorido, porque a gente é ser humano, né? Por mais ser realizado que seja, né, vai ser né, um sentimento que a gente vai ter que ressignificar, né? Mas é isso, né? Quando a gente está com algum, né, mau sentimento, vai lá e faça a sua oferenda do que você puder fazer. Aquele mau sentimento, né, aquele que está doendo o coração, com certeza vai ser aliviado. Né? E não é assim, porque vai ter mérito. Não pensa nessa lógica mecanicista que a gente tem, não. Para eu fazer um bolo, preciso disso, aquilo outro, para fazer o bolo, para comer o bolo, e pronto. Não, sai dessa lógica. Né? Simplesmente quando a gente vai atender o outro, né, cuidar do outro, né, aí no caso o convite da generosidade, a gente esquece, né, dos nossos próprios sofrimentos. Então é assim que a coisa funciona, né, dentro da nossa tradição. E aí alguma dúvida a respeito disso, antes da gente passar lá para os outros dois, que vêm juntinhos, casadinhos, né? Então vamos lá, que é o mulher novamente, o 54 e o 55, né? Que eles vão juntos, né? Vai falar, a fragrância das flores não vai contra o vento, tampouco do tangara, jasmim ou sândalo, mas do bom homem a fragrância vai contra o vento. Seu perfume dissemina por todos os quarteirões o homem virtuoso. 55. Sândalo, tagara ou mesmo lótus e jasmim. Desses todos os tipos de fragrância, é suprema a fragrância da virtude. Então, esses dois estão juntos, falando o quê? Da virtude, que é o que a gente deve praticar. E aí vem aqui essa tradução. Né? 54. O perfume das flores não viaja contra um vento, né? Nem o odor do sândalo ou das flores tagara, né? Ou malika, nem dos incensos, mas a fragrância da virtude viaja contra um vento. Um bom homem difunde aromas maravilhosos em todas as direções. Aí 55, né? Sândalo ou tagara, ou incenso, ou uma flor de lótus azul, né? Ou um vacique, né? Entre todos os tipos de perfume, o perfume da virtude é insuperável, é sublime, é supremo. Então, aqui, né, o Buda mostrou aqui vários tipos, até fui ver, né, que tipo de flores são essas, né? Então, essa tagara, né, é um arbusto perfumado, né,
tipo um jasmim, que é um chamado jasmim café. A malika também é um outro tipo de jasmim árabe, né? O Sandra, vocês conhecem essa vassi, que é um tipo de jasmim de grandes flores. Então, o Buda, assim, ele ilustra com vários tipos de flores, né? Que para a gente, né? Enfim, a gente conhece jasmim que dá no jardim, né? Mas eu imagino esses jasmins maravilhosos que o Buda traz aqui, colocando, né? Como exemplos da prática da virtude, né? É, então, os perfumes dessas flores, né, mesmo maravilhosas, não viajam contra o vento, mas o perfume, né, a fragrância da virtude, ela viaja contra, né, contra o vento aqui, né, dando o exemplo de que ela é insuperável, sublime e suprema. Então, o que vem aqui, gente? A importância da prática da virtude. Mas para quê? Acumulação de mérito. Sem mérito, a gente já viu aqui várias vezes, né? Sem mérito, sem a prática da ética, não tem realização, não tem despertar. As pessoas se descuidam, né? Eu comecei esse ensinamento aqui falando dessa ideia de que o Dharma é assim, um ambiente, né, protegido, que está tudo bem, que as pessoas são todas boazinhas. Não são assim, né? Mas, enfim, que está tudo bem, as pessoas, você vai no centro de Dharma, as pessoas são só ali alegres, felizes e tal. E, né, a gente sabe que a vida humana não tem essas características, né? Mas muitas pessoas vão porque é um ambiente agradável, né? Está tudo muito bem ali. E não é isso, né? A gente precisa realmente praticar a ética, né? Praticar a virtude, para que a nossa meditação seja, né, frutífera. Senão não vai rolar, gente. Infelizmente, é assim que é o processo aqui, né? A gente já viu assim, não tem segundo treinamento sem o primeiro treinamento, que é o treinamento da ética. Então, né, eu trago aqui para vocês ensinamentos sobre o karma, né? Agora, né, como eu falei, foram 4 ensinamentos, e sobre o karma aqui são 3 textos que eu consolidei nisso que eu vou falar agora aqui para vocês. Então, antes da gente entrar, lembrar daqueles pontos, né, iniciais que está lá no Gapopa sobre o karma. Então, o karma amadurece no seu autor, não é no vizinho, a culpa não é do vizinho, né? Uma mentira que você conta, aquele ato vai amadurecer em você, não é no outro que você enganou. Ainda tem gente que acha que vai enganar o lama. Oh, meu Deus. A pessoa acha, não, vou contar aqui uma história, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Então, aquele ato que você cometeu ali vai amadurecer em você, não é no outro que você enganou. Né? O tempo, a sua tagarelice que você ocupou o tempo do outro, aquele mau ato da palavra ali vai amadurecer em você. Então, amadurece no seu autor. Né? Ele é certo, não tem como escapar. Né? Ele só se desenvolve. Então, a gente tem um atozinho pequeno, né? Tipo uma sementinha de laranja, a gente vai colher um laranjal inteirinho. Né? E ele, né, não se esgota, ele não desaparece. Né? O fruto é certo. Então, que a gente preste muita atenção com o nosso corpo, palavra e mente, né, que são as 3 portas, com os atos que a gente tem. Porque, às vezes, um pequeno ato que a gente acha que está tendo ali, entendeu? Por mais disfarçado que você esteja de boa pessoa, né, aquele ato negativo ali vai amadurecer em você. Aí, depois, lá na frente, né, se é um ato muito negativo, a pessoa vai ter uma experiência nos 6 reinos, como o Kamu Rinpoche mesmo falou, a pessoa vai parar num dos 6 reinos. É quem é o responsável? Aqui não temos um Deus lá comandando a gente como marionete. Não. É você mesmo que se colocou lá. Aí a pessoa está numa situação infeliz lá entre os espíritos ávidos, né? Enfim, entre os animais, né? E não é petzinho bonitinho que vive hoje aqui, todo cheio de bibelô e coisinhas, não. Não. Assim, cachorrinho lá na Índia, galinha na Índia, sabe? Eu vi lá o sofrimento. É um sofrimento muito grande.
Então, amadurece em você mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos atos, né? Cuidar das nossas três portas, né? Com os atos que a gente produz. Então, né, está lá no ornamento da nossa liberação, está lá no nosso amado do Opa, entendeu? Quais são os atos que a gente deve produzir, quais são os atos que a gente deve evitar. Então, esse é um ensinamento fundamental para a gente seguir na via do Dharma, né? E o Kalan Rinpoche vai falar a mesma coisa aqui. Os atos positivos proporcionam a felicidade e os atos negativos produzem o sofrimento. Não tem escapatória disso aí. O karma é certo, gente. Ele não se esgota jamais. A gente acha que aquela mentira que a gente contou lá atrás, tipo, tem 10 anos, ninguém nem percebeu a mentira. Não tenha dúvida, aquilo ali vai amadurecer em você que contou a mentira. É assim que acontece, né? Eu sei que é uma frase assim, eu já sei isso, eu acho positivo. Mas será que você já se familiarizou com isso? Você já meditou sobre isso e colocou isso na sua vida? O Dharma não é para a gente, não é uma matéria que a gente aprende lá, igual aprende a fazer qualquer coisa. Eu aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer um yakisoba. Não é uma coisa que a gente aprende a fazer, fez. Entendeu? Não, a gente tem que transformar aquilo na nossa vivência, né? Na nossa mente, no nosso corpo, na nossa palavra. Né? E realmente agir de acordo. Né? E aí ele segue, né? Assim, as ações virtuosas e as não virtuosas e suas consequências são claramente expostas, né? Ele conta de Drampanier Chupa, né? Que é esse texto. Então, isso, as pessoas vão pensar, não, mas isso aí eu já sei. Mas será que está colocando em prática, né? As suas consequências estão claramente expostas. É assim, né? E ele segue, né? O karma é incontestável, né? É a interdependência das causas e consequências de nossas atividades. Essa é uma definição, né, muito profunda do Kalu Rinpoche, né? Interdependência das causas e, né, os causas e frutos, né, Drebu, de nossas atividades. Então, cada mínimo ato que a gente começa por palavra e mente, vão ter um resultado. A nossa bagagem que a gente tem, que a gente pensa assim, deixa lá no bardo, né? Não, mas são 6 tipos de bardo. A gente já está aqui no bardo, tem o bardo do som, tem o bardo da vida. São 6 tipos de bardo, que a gente quando morrer, não, já está no bardo, né? Outro tipo de bardo. Mas é isso. O que determina a tua experiência em qualquer um dos 6 bardos? Seu karma, nas horas. Aí, quanto que você está cultivando, né, karmas positivos? Né? Karma positivo para ter mesmo condições, de felicidade, né? E as coisas realmente acontecem, como, né, esse projeto aí no Dharma no plano, isso aí é karma positivo, é bênção, tudo funcionando. Né? Para a gente criar causas de felicidade, para a gente ter abrigo, né? Coisa e tudo mais, e para ter a estabilidade na mente. Sem a prática da ética, não tem como praticar meditação. Já ficou bem claro isso. Aí a pessoa não estou conseguindo meditar. Dá vontade de rir, né? Falei, mas você não está conseguindo meditar porque você não tem campo positivo, não tem mérito, não vai rolar a meditação. Não adianta, você pode ir para um retiro de 12 anos, né? Como tem várias histórias na nossa tradição. A pessoa ficou lá, né? Tem a historinha lá do arbusto, tem várias historinhas, né? Milarepa lá, os fantasmas e tudo mais, até a mente se estabilizar. O que é isso? É a falta de mérito, gente. A pessoa, não estou conseguindo. Não consigo, né? Não consigo nem fazer uma prática. Reclamar porque não tem mérito, não vai acontecer. E é como eu já falei, que é impressionante, assim. Eu vi histórias nesses 20 anos, impressionante. A pessoa não tem o texto, não consegui o texto, não consegui isso, não consegui o instrumento.
comprou o instrumento lá né, importado e tal, chegou, a Receita taxou caríssimo lá, poxa, agora o negócio ficou caro demais, não vou poder tirar. Aí, né, deixou lá o instrumento. Aí vai falar, mas você vê que coisa, né? A Receita Federal, não, amiguinho, chama falta de mérito. Não é a Receita pegou porque o outro, entendeu? Não, é mérito da pessoa, da pessoa. É impressionante, gente. Então, assim, é um incentivo mesmo que a gente tenha a prática da virtude, né? E aí ele segue, né? A apreensão, né? Quando são os atos maculados, né? Quando há essa apreensão, isso aqui está falando sobre as perfeições, as paramitas e as perfeições. O que acontece no começo da via? Isso é normal, tá? Não é para ninguém ficar enlouquecido de não consigo isso. O que a gente faz? Por exemplo, a prática da paciência. Então, assim, tem eu que estou praticando a paciência, o outro lá que é o objeto da minha paciência, e tem a paciência em si. Isso aí são chamadas as três esferas. E com isso, com tudo, né? Com um pedaço de pão que você dá, também tem quem dá, quem recebe e um pedaço de pão na história. Né? Sempre tem esses três elementos. Isso aí, né, o Carlos Poitier vai dizer, é devido à nossa sétima consciência, a consciência maculada, que dá rótulo, né, e sentimento para as coisas. Né? Então, tem o eu que dá, o outro que recebe e o objeto doado, enfim, uma paramita doada. Quando nós vamos progredindo com a nossa prática, nós vamos nos liberando dessas três esferas. Ou seja, não tem mais um eu que dou, não tem o outro que recebe, nem tem mais um objeto. Todos, né, os fenômenos estão em interconexão num jogo, né, sem obstruções. Mas isso aí é o progresso, né, virá com o progresso da nossa prática. Então, o Kalu Rinpoche vai nos dizer, né, que gradativamente com a prática nós vamos nos livrando, né, desses atos maculados e eles passarão a ser atos puros, né, imaculados, né? Aí outra frase, né? Porque isso aqui são frases que eu pincelei, né? Fui pegando assim de cada desses três ensinamentos sobre o karma, né? Olha que coisa forte, né? Estamos sempre em um cruzamento de caminhos, né? Um que conduz à felicidade e ao despertar e outro ao sofrimento. Eu achei essa imagem assim fortíssima. Então, imagina que a cada instante a gente está num, né, tá aqui o Carrefour, né, que é um Carrefour, né, que é um cruzamento, né, de vias. Então, a gente sempre está no meio desse caminho. E temos, né, a opção da felicidade e o despertar, né, porque aqui a felicidade inclui felicidade nessa vida e nos 6 reinos, e o despertar. E o caminho do sofrimento. Então, a cada instante, nós temos essa, essa, essa oportunidade, né, de praticar o bem ou praticar, né, o mal. Né? A escolha é nossa, mas o resultado é incontestável. Né? Ou seja, né, a gente escolhe. Né? E aí ele segue, né? A liberdade é possível, pois no seio do samsara existe uma parte de inteligência imediata, a experiência autêntica. E aqui que ele está falando da realidade relativa e da realidade última. Ou seja, a base, né, última de todos os fenômenos, né, é a liberdade de todas as características, fabricações e elaborações. Né? Então, é possível, né, é por isso que existe a natureza de Buda, né? Por isso que é possível despertar, porque no seio, né, em meio à experiência relativa, há a liberdade. Né? Ela já está ali. Né? É uma decisão nossa de realmente praticar na via com o objetivo de viver a experiência como a experiência da realidade última, né? Mas sem perder de vista a realidade relativa. Né? E aí ele fala, né, rapidamente sobre o karma da imobilidade, né, que é a meditação equânime dos deuses, né, que ele vê lá os deuses lá no paraíso dos 33,
que tem praticantes, né, bem elevados que vão para os níveis dos deuses, mas quando aquela conta bancária ali daquele karma dele se esgotar, né, tudo que sobe desce, né, não tem como subir dali, né, porque é muito difícil a acumulação de karma positivo no mundo dos deuses. Então, para a gente refletir sobre essa importância que a gente dá de querer um estado de absorção meditativa muito elevado, né? Mas se ela não for acompanhada da prática, né, das paramitas, né, da virtude, das quatro limitadas, ela será uma experiência breve, né? E aí ele vai falar de duas imagens belíssimas também, que essa imagem eu vou tentar mostrar aqui é a câmera, né? Estão vendo aqui? É um desenho de próprio punho dele, que ele chama a árvore negativa, né? E vai mostrar, deixa eu mostrar logo, a árvore positiva. Depois eu posso tirar uma foto e mandar aí para vocês, né? Então, essa árvore negativa, né? Que é essa aqui, o que ele vai falar, né? A árvore negativa, né? A raiz, o que é? Ignorância. Ignorância do quê? Os fenômenos são, né? Sofrimento, impermanências e desprovidos de natureza própria. Então, por conta da ignorância, o nosso véu da ignorância, né? Porque tem essa imagem tão bonita do véu, né? Mas eu, recentemente, tô mais achando que esse véu é tipo, sabe aquelas roupas que a gente põe assim para proteger quando vai levar filho para tirar raio-x, põe aquela manta, acho que é chumbo, não sei o que é um negócio pesadão assim, né? Pesado, né? Porque véu é uma figura muito leve, assim, o véu voa, né? Mas a ignorância não é dessa coisa assim fofinha, não, entendeu? É uma coisa pesada, é um bloqueio que tem ali. A pessoa não consegue ver né, a realidade das coisas. Então ele vai falar, né, que a raiz é a ignorância e o quê? As emoções. E essas emoções que a gente cuida delas estão, as emoções, eu não vi. Mas aqui, ó, é a raiz da árvore negativa. E ele segue, né? O tronco, o que, que é? Como fruto da ignorância, o que, que vem, gente? Ela, a apreensão egocêntrica, nosso eguinho, tanto bem fez nossas ideias, nossas ideologias que a gente persegue, nossos gosto, não gosto, isso é indiferente, a nossa personalidade. É o tronco da árvore negativa, é o tronco. O tronco por onde corre a seiva dos atos negativos, né? E ele vai falar dos galhos, né? Que são o quê? As emoções. Então, começa a olhar com os olhos mais desconfiados para as tuas emoções, porque elas não vão dar boa coisa. E os frutos ele coloca como a existência dolorosa. Então, a gente precisa entender esse processo, né? Da nossa ignorância, né? A ignorância é o estado no samsara, né? A pessoa um estado de torpor distraído com os diversos objetos do sentido. Ai, que maravilha, que delícia, que isso, que aquilo outro. Aí vai ter a experiência dolorosa. O Buda explicou isso. Não tem como escapar, né? O karma, o resultado é certo. E ele vai falar, então, para a gente não ficar muito deprimido, vai falar da árvore positiva. Né? Tem a árvore positiva. E nós podemos fazer a nossa vida dessa árvore positiva. E aí ele vai dizer, a raiz o que, que é? Vou ler. Disposição da mente desapegada do samsara e que aspira ao despertar. Pronto. O que está aqui falando? Desapego do samsara. Quer dizer que a gente vai sair do samsara assim, de uma hora para outra? Às vezes a barra está tão pesada que a gente quer sumir do samsara, ir lá para uma caverna, ficar lá de boas e tal. Mas não. É o desapego do samsara. A gente viver, né, porque a gente tem essa resistência relativa aqui, mas viver de uma forma desapegada. Né? Sabendo a característica impermanente de todas as coisas, que todas as coisas finalmente vai dar sofrimento. Né? Finalmente. Né? A morte, né, vai chegar. Vai ser o sofrimento. A gente também. Mas a gente precisa entender
esse processo desse desapego. É fácil? Não é fácil, mas a gente, através da compreensão das características do samsara, a gente consegue ir se desapegando. A gente vai continuar vivendo? Vai, né? Mas aí a gente vai viver de uma forma desapegada. Ele é a raiz, né? Ele é a raiz da árvore positiva e que aspira a despertar. Então não adianta nada ser desapegado do samsara, mas não ter a aspiração ao despertar. E ele vai colocar como tronco a confiança no Santo Dharma e a compaixão. Gente, olha só o que uma mente desperta, entendeu? Iluminada, né? Do Kalu Rinpoche, ele resume aqui, né, em duas imagens, dito aqui que o desenho foi de próprio punho dele, né? Resume toda a história. Então, ter confiança, confiança no quê? Quatro nove de verdade, na lei do karma, ter confiança no Santo Dharma. É isso. E compaixão. Lembre disso, sem compaixão, não vai acontecer nada, não. Então, quando a gente está lá praticando as paramitas, as quatro limitadas, né, está tudo interligado. A gente realmente pode né, alcançar frutos ainda mais, né, mais grandiosos. Né? Tem pessoas que eu ensino meditação e são pessoas, né, ligadas a uma outra tradição religiosa que praticam a generosidade, né, porque faz parte lá da tradição deles, né? E eu fico assim impressionada com a facilidade que eles entendem o Santo Dharma, a facilidade com a qual eles meditam. É impressionante. Aí eu fui contar isso para o Lama Drimê, ele falou assim, mas ele já tem a compaixão, já tem a base toda pronta, entendeu? Então, quando a pessoa entra em contato com outra tradição, né, que eles não estão mudando de tradição, né, como aquela história que está lá, a gente não precisa mudar, né, não se trata aqui, né, de converter ninguém, mas como seres humanos, né, se já tem a base natural da compaixão, a coisa acontece, entendeu? Acontece. Então, progride e aí acaba praticando mais compaixão, né? Mais atos positivos ainda, e a compaixão cada vez né, aumenta mais, e essas pessoas estão num caminho célere em direção ao despertar, mesmo não sendo budistas. Porque está aqui, ó, confiança e compaixão. Se você não desenvolver a compaixão, também não vai rolar nada, né? Despertar, pode esquecer por enquanto. Aí ele vai falar quais são os gastos, praticar virtude, já falamos aqui, e abandonar o que é negativo. Isso aqui é o versinho lá do Dhammapada, porque a gente vai chegar lá, é o 183. Pratique excelente virtude, não cometa qualquer mal que seja. Né? Discipline completamente a sua mente. Então, isso aqui é isso. Os galhos são isso. As folhas, então, aqui. A virtude, né? Cuja fragrância vai até, né? Viaja até contra o vento. Né? A pessoa virtuosa, né? ela expande, né, essa fragrância, né, do amor, da compaixão, né, da prática da virtude, né, das paramitas. É visível isso, né? Realmente elas expandem isso, porque elas vivem nesse campo virtuoso. E aí ele diz, né, das flores, que são o quê? Deixa eu anotar isso. Realização das qualidades essenciais da meditação. Está escrito, gente. Calma um pouquinho. Falei isso aqui, que não adianta, a pessoa quer meditar, ela quer meditar na vacuidade. Meu amiguinho, tem os outros pré-requisitos aqui? Se tem, vai haver realização, né, que é a compreensão superior, das qualidades essenciais da meditação. Se não tem, não vai acontecer. Vai ser só uma capa de imitação lá, só meditando. As pessoas se enganam com isso, né? Porque é muito fácil a pessoa sentar, botar este corpo, né, sob uma almofada, fazer cara assim, de estar meditando. Mas cadê a sua bagagem? Seus onde? Não vai acontecer, gente. Eu já contei aqui uma vez uma experiência que a gente passou. Havia um grupo, né, sexta-feira à noite, né, com o Lama Tringuê lá no KPG. Acho que ele fazia de propósito, que era para ninguém ir para happy hour.
e ir lá para o centro para ter ensinamento, né? E aí ele fazia uma rodinha, né? Nesse dia ele fez uma rodinha lá, e aí falou, todo mundo vai meditar, né? Todo mundo assim. Aí ficamos lá, todo mundo, né? Todo mundo ali era bem iniciante, assim. Mas todo mundo lá fazendo cara de meditação e tal. Aí acabou, falei assim, vocês querem que eu diga quanto vocês meditaram? Aí foi falando, você, 1,5%, 2%, 0,5%. A outra lá teve 3%, foi o nível mais alto. Não fui eu, não. Uma menina que não nem sei onde ela anda atualmente. Ela foi o nível mais alto ali do grupo. 3% de meditação. A gente acha que a gente está ali fazendo cara de grande meditador. Oh, meu Deus do céu, socorro. Não vai, né? Não vai acontecer, né? Por quê? Porque não tem mérito, não tem disposição, não tem a mente desapegada de pensar, não tem confiança, não tem compaixão, não tem virtude. Aí, com meditação, não vai acontecer. Aí fique feliz com o teu 0,5% que você conseguiu ali, porque é o que você deu conta de fazer. Agora, é para ficar isso? Não, né? É para ter o que o Kalim Rinpoche chama de realização das qualidades essenciais da meditação. E aí ele diz, né? Quando compreendemos Quando compreendemos a natureza da mente, nós penetramos profundamente no encadeamento incontestável das causas e frutos, que são o karma, né? Essa compreensão é a base da prática, a ética, né? Então, esse é o, né, assim, que eu consegui isolar para vocês aqui desse, porque os ensinamentos são bem densos, né? Porque quando o mestre, né, da grandiosidade do Kalu Rinpoche, ele dá um ensinamento, ele mescla muitos elementos, né? Mas eu precisei pegar exatamente o que nós precisávamos aqui para ver essas conclusões aqui das nossas estrofes de hoje, né? E aí ele conclui aqui, né? Esse ensinamento é para nos ajudar o modo de funcionamento da nossa própria mente e nos liberarmos das ilusões, né? As paixões e suas manifestações dolorosas. Olha que coisa abençoada, né? Então, quando a gente pensa, né, no ensinamento do karma negativo, ai, que horror, que vai lá para o mundo lá das linhas negras, né, do esmagamento, né, os infernos vizinhos, os infernos frios, imagina, onde as bolhas rompem, é doloroso, é flor pequena, flor grande, né, de gelo e tal. Então, não é para a gente ficar com medo, assim. Né? Uma coisa é para a gente tem um medinho aí, né? Assim, olha, é isso que eu estou querendo para mim? Né? Mas é para a gente entender o modo de funcionamento da nossa mente. Que finalmente é isso que a gente vai querer, porque a gente não vai na realidade última, lá, perfeito despertar o quê? Compreender o modo de funcionamento da mente, né? E permanecer na mente imaculada. Né? E aí sim a gente ter né, o estado do Buda e poder agir de forma espontânea em benefício de todos os seres. Então, o ensinamento né, sobre a importância da prática da virtude, né, trazendo aqui o karma negativo e o karma positivo, é para a gente entender como é que as coisas funcionam, porque as pessoas não sabem. Querer ser feliz, todo mundo quer, né? Ainda mais hoje em dia, como eu falei há pouco, sobre essa cultura do se dar bem, né? A gente quer ganhar um brinde, quer ganhar um ingresso free, né? Uma entrada de cinema, a gente quer se dar bem, né? Ter o lucro. Mas isso aí são os 8 dharmas mudando, gente. Né? Ter a esperança, né? Ter o desejo pelo ganho, né? E escapar da perda. Então, essa cultura realmente de se dar bem é uma lástima, né, para nós humanos, né? Porque isso realmente não vai dar em boa coisa. Então, a gente deve realmente refletir e sair desse modo, né, de viver
tão comum hoje em dia, né? Então, realmente compreender como é que a nossa mente funciona, quais são as ligações das causas e seus frutos, né? Para que a gente realmente tenha uma vida preciosa, significativa, né? Que a gente realmente possa beneficiar a nós mesmos e, né, e a todos os seres, né? Alguma pergunta? Os ensinamentos são básicos, mais básicos e essenciais, né? Que vale a pena a gente, quem não viu, ver, né? E quem já viu, vale a pena ver de novo. Porque a gente precisa toda hora estar realmente refletindo sobre isso, né? É que são lá, né? Os 4 pensamentos que desviam a mente do samsara, né? Se a gente não tiver lá com preciosa existência humana, karma, natureza, né, defeituosa do samsara e impermanência, né? Vocês já não sabem isso, né? Sem as 4 preliminares comuns, a gente não avança na vida. Então, é importante todo dia os 4 pensamentos estarem no nosso cotidiano, na nossa mente, né, impregnando nossa atividade, né, para que a gente possa realmente utilizar esse renascimento humano de forma proveitosa para nós mesmos e para os outros, né? Todos os outros seres. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Vocês querem que eu mande a fotinha? Não sei como é que faz isso. Eu posso tirar uma foto, aí como é que faz? Eu não sei. Eu posso tirar a foto e mando para quem? Para a Clarissa, né? Deve ser. Eu mando aí, porque aí ela publica lá no grupo. Pode ser assim? Que aí vocês Coloca no veem grupo. Pode colocar Tá. direto no grupo também. Lá no grupo, mas aí tem os administradores. Eu não estou querendo muito isso. Alguém que são alguns dos administradores, eu coloco lá. É isso, gente. Mas, enfim, eu já vou tirar a foto já. Daqui a pouco ela chega aí para vocês, né? Vai depender das pessoas verem a mensagem ou não. Tá bom? Então, é isso, né? Uma semana abençoada para todos vocês, boas práticas, né? Que seja tudo sempre muito virtuoso. E aí, o que a gente faz, né? Para que a gente não queira isso só para a gente, né? Que a gente dedique para o todo. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.